há algumas orações que não podemos deixar de fazê-las. E o Salmo 40 se encontra neste caso, uma oração escrita num tempo de angústia, como o único remédio em face da dor. Porque busca a Deus sobre todas as coisas para garantir o livramento final daquele tempo de crise. O salmista Davi utiliza-se de várias metáforas para descrever a profundidade do problema dele. Há momentos que a dor é tão grande que não conseguimos falar dela. Precisamos cantar a respeito dela. E não dá para falar. A voz embarga, os olhos ficam rasos d'água e é cantando que a gente consegue se expressar. O Salmo 40 é um quadro deste. Este homem estava no fundo de um buraco. Este homem estava aprisionado por dilemas que ele não coloca diante de nós, mas que barrava a vida dele de uma maneira triste e calamitosa. Veja só, eu vou ler apenas 3 versículos. Observe. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei, gritei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Só Deus pode pegar um homem no fundo do buraco e colocá-lo de pé, cantando louvores a Ele. Preste atenção, eu vou repetir. Este homem estava no fundo do poço, gritando por ajuda, clamando por socorro. E Deus fez uma reviravolta tamanha que 3 versículos depois ele diz que já estava de pé, cantando louvores ao Deus da vida dele. Preste atenção nos detalhes do texto. O salmista Davi, um homem que sabia muito bem o que é sofrimento, ele diz que esperou confiadamente pelo Senhor. É uma expressão, é um hebraísmo. Esperei confiantemente significa esperei com esperança. Já é algo ponderável aqui. Você sabe que às vezes esperamos com desespero. Esperamos que o pior vai acontecer. Esperamos que não vai dar certo. Esperamos que não terá uma solução para o nosso problema. Porque, como diz Provérbios, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Nossos corações se encontram tantas vezes adoecidos por esperanças frustradas. E de tanto amargar as frustrações, começamos a esperar sem confiança, ou esperando desesperadamente, esperando que alguma coisa não vai dar certo ao final disto. Mas não é o caso de Davi e não é o caso seu e meu quando o Espírito Santo intervém e muda as batidas de nossos corações. Os nossos corações deixam de apanhar e agora começam a bater por Deus. E o texto diz, esperei esperando. Você precisa ter uma consciência de quem é que te procura. Eu preciso ter a noção do grande amor de Deus para entender que eu posso esperar por Ele, porque Ele há de intervir a qualquer momento. A sensação do texto é esta: a confiança do salmista se baseia em quem é Deus e não no tamanho da fé dele. É um grave engano.
é um ledo engano, é um crasso erro. Começarmos a imaginar que a nossa fé é que vai mover o amor de Deus por nós, sendo que é o contrário. É o amor de Deus quem promove a nossa fé. É o amor de Deus que faz com que tudo seja oxigenado no nosso espírito. É o amor de Deus que nos tira do sufoco. Preste atenção, que o texto está dizendo que Davi estava confiante, esperando pelo bem, com confiança, com esperança, porque ele tinha noção do grande amor de Deus para com ele. E agora ele toma emprestado metáforas dramáticas. Ele toma emprestado estas metáforas para falar a você e a mim de situações que bem conhecemos. Ele elenca aqui 2 episódios e diz assim: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição. A primeira coisa que ele diz é que ele estava num poço de perdição. Bem lá dentro, onde as nossas filosofias já não nos servem como escadas, onde os nossos diplomas e recursos financeiros não podem nos estribar para que consigamos sair. Bem lá dentro, onde os ansiolíticos já não fazem mais efeito. Lá dentro do poço, onde quanto mais cavamos, mais a terra das paredes laterais caem sobre nós, nos soterrando. No poço, bem lá, onde não há nenhuma expectativa meramente humana que nos possa livrar de lá. É bem ali dentro do poço que o ateísmo perde o seu valor. É bem ali dentro do poço que todas as filosofias deste mundo, elas se esvaem. Nossas convicções em nós mesmos, nossas autoconfianças se tornam confianças que estão sendo sepultadas por problemas que não podemos nos escapar deles pela força de nossos méritos. É bem lá dentro. É bem lá dentro do poço, onde percebemos que nós não podemos. Ele está ali dentro. E ele faz questão de dizer a você e a mim que este é um poço de perdição, um sumidouro, algo que vai acabar com a existência dele mais do que isto. Vai aniquilar até a memória dele, como se ele nunca tivesse existido. A sensação do niilismo, do vazio profundo. Há um poço dentro do coração daquele homem no fundo do poço. Mas ele diz para nós que há algo mais profundo do que o abismo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu aprendi na Bíblia, como você, e só quero te lembrar. Há algo mais profundo do que o poço que nos draga. Há algo mais profundo do que a profundidade daquele abismo. É o amor de Deus. Davi já tinha escrito isto no Salmo 139. Ainda que eu habite no mais profundo abismo, ainda lá a tua mão haverá de me suster e me guiará. Ele conhece o Deus que habita no mais alto e sublime trono, mas também se encontra com o homem em seus abismos mais profundos. Ele elenca aqui 2 episódios para descrever a profundidade da sua inquietação, mas ele sabe a altura da fé que possui. A sua fé está colocada no mais alto degrau, bem ao pé do trono de Deus. Olha, ele está contando uma história que nos lembra um filho que saiu pelo campo e caiu numa cacimba oculta, num poço que está encoberto. É um episódio que acontece de quando em vez. Temos notícia de que crianças brincando caem em lugares assim. Um risco escondido no campo. Esta é a ideia. Foi um acidente. Há lugares que os nossos corações nos levam
por escolhas erradas que fazemos. Mas há lugares que nós nem sabemos como fomos parar ali, e é dramático. De repente, estava tudo azul, o vento batendo no nosso rosto, o céu brilhando e brum, tudo escureceu. As surpresas da vida nem sempre são agradáveis. As surpresas da vida às vezes descrevem exatamente o que significa a palavra surpresa. É uma palavra que originalmente quer dizer estar debaixo de um predador, né? Ser apanhado por um grande caçador. E às vezes os problemas nos acham. As flechas agudas das provações costumam não nos errar e é assustador. O texto diz exatamente isso, é um poço de perdição, porque como um jovem, uma criança, estava caminhando por um campo e de repente sumiu ali. Mas veja a convicção deste homem. Perceba o tino dele para a compreensão de quem é Deus. Ele está dizendo que Deus é como um pai que vai sentir falta dele. Você já ficou perdido alguma vez? Eu me lembro quando eu era criança, eu tive um dissabor. Eu tinha 7 anos, também pouco juízo. O dissabor de sair de casa um dia para brincar e só voltei 8 horas da noite. Os meus pais ficaram apavorados. Depois pude ouvir a descrição de como foi eles me buscando na beira do rio, me buscando na casa de amigos, me buscando em lugares que eu poderia estar ali e brincava frequentemente, porém oferecia grandes riscos. Foi uma caçada intensa. Cada lugar, cada esquina, cada casa, cada lugar de perigo. Eles não pararam, não pararam, não pararam. Você que é pai, você me entende. E eu entendo melhor os meus pais. Eu só sei que quando eles me acharam, quando eu apareci, a alegria era tanta de me ver vivo que eles nem conseguiram me disciplinar. Eu lembro que eles me levaram para dentro de um quarto e quiseram me bater ali, mas não conseguiram. As chineladas que meu pai tentava me bater era movida por um amor tão grande por ter me encontrado que gerou esse dilema, né, entre a disciplina e o amor. E o amor dele me disciplinou profundamente naquele dia ao ver o quanto aquele que ama não desiste de nós. Este é o quadro. É por isso que ele está dizendo, eu espero com esperança, porque Deus não desiste de mim. Eu sei que Deus vai me procurar em cada canto. Obviamente, você que e eu precisamos lembrar que Deus é onisciente. Ele não é como você e eu, pais humanos. Ele nos acha, ele sabe exatamente onde estamos agora. Ele sabe exatamente onde você e eu nos encontramos e ele, obviamente, não sente a nossa falta do ponto de vista humano falando. Mas ele sabe do quanto precisamos dele e estar de pé na casa dele ou na presença dele, melhor dizendo, para que não confundamos templo material com a presença espiritual de Deus que se faz exatamente aí agora, na sua casa, na sua vida. Ele está com você. O poço é uma metáfora. Eu sei que você pisa em terra firme, talvez você esteja sentado bem confortável na sua casa. A pessoa que está do seu lado nem imagina como você se sente agora. Mas Deus sabe. Ele sonda e conhece o seu coração. Tenha esperança, porque em nos encontrando há sempre uma reviravolta em nossas vidas. Este homem está num profundo abismo existencial. Mas eu quero ressaltar a minha palavra. Como você sabe, Chay, que Deus está caçando o
Davi perdido. Como você faz essa conclusão e chega a este bom senso? O texto é que diz, eu só estou testemunhando o que o texto está afirmando para nós. Se você observar cuidadosamente a sequência dos verbos no texto, ainda no primeiro verso, diz assim: ele se inclinou para mim. Segura, presta atenção. Ele se inclinou para mim. A segunda oração: e me ouviu quando clamei por socorro. Qual a diferença disso? Deus não é alguém que passando por ali ouviu um grito de socorro e foi lá ver o que era. Não é esta a ideia. Ele me ouviu e se inclinou para mim. Não. O texto diz que ele se inclinou e me ouviu. Faz toda a diferença. Deus se aproxima de nós. A figura aqui de linguagem de alguém que está procurando em todos os recantos, como contei a minha história para você. Todos os lugares de risco, Deus está lá procurando, um pai procurando o seu filho. Esta é a figura, e diz aqui que Deus então coloca a cara no abismo de Davi, e quando Davi percebe a presença de Deus ali, Deus ouve o clamor dele. É o Deus que se inclina para ver o que se passa contigo, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso se inclina para ver o que se passa com os homens. É o Deus que intervém, que se aproxima, pessoal. Você sabia? É um dado que me choca profundamente. Que para os muçulmanos, o mundo islâmico, há 99 títulos que eles atribuem a Alá. Alá é grande, Alá é magnífico, Alá é maravilhoso, Alá é digno, Alá é justo. 99 atributos para Alá. Entre esses 99 atributos, você não encontrará em nenhum momento um muçulmano chamando Alá de Pai. Não há esta expressão no islamismo para Deus. Você sabia que o hinduísmo há milhões de divindades, mas nenhuma daquelas divindades é considerada para um hindu o seu pai? Você sabia que no budismo a ideia da divindade é uma ideia totalmente esvaziada de uma pessoalidade? Eles não acreditam num ser pessoal. Eles acreditam que o universo tem a energia de uma divindade. Tudo é Deus, mas ninguém é Pai. Eu poderia ficar aqui recitando todas as religiões do mundo. Nenhuma delas compreende a sua divindade como você e eu compreendemos. O único Deus vivo e verdadeiro. Pai nosso que estás nos céus. Deus é o nosso Pai. Deus se interessa por nós. Ele sabe exatamente onde você está agora e qual é a profundidade do seu problema, e Ele nos acha ali. E quando percebemos a presença dEle, Ele já nos enxergou muito antes. Ele se inclinou para ver o que se passava com Davi, e quando Davi grita, Ele ouve o clamor de socorro. É uma figura que poderíamos descrevê-la por tempos e tempos, porque todos nós sabemos o que é angústia. Só que Davi agora, ele usa uma nova metáfora. É porque agora ele não está contando a história de alguém que caiu por acidente num poço. No verso sequente, ele já descreve a história de alguém que entrou num caminho errado porque os pés escolheram mal. Já não é um problema acidental, é um problema que os nossos pés velozes buscaram por si mesmos.
Ele está descrevendo duas situações. Você que de repente se encontra num quadro de angústia e não sabe de onde ela vem. Mas também descreve a situação da gente que está se sentindo mal e sabemos exatamente o porquê. Porque ele diz assim, desculpe, tirou-me de um poço de perdição, figura 1, de um tremedal de lama. O tremedal de lama já é a figura de alguém que cortou por um caminho e neste caminho havia uma areia movediça, um barreiro. Ele resolveu atravessar o perigo. Ele resolveu correr o risco. Ele achou que ele era maior do que a dificuldade que estava diante dele. Ele achou que estava imune à lama, à sujeira. Ele imaginou que estava imune à depravidade, à inquietação causada pelo pecado, que ele seria capaz de passar ileso por aquela tentação, flertar com ela e sair bem do outro lado, mas ele não conseguiu escapar. Cada passo que dava, ele se afundava mais. Cada tentativa de sair, ele via a lama subindo. Perna, cintura, barriga, peito e algumas pessoas que nos ouvem ou que nos ouvirão à frente, que já estão com a lama no pescoço. Outras que já estão na ponta do nariz, não sabem mais o que fazer. Ele está contando exatamente esta triste figura de alguém que resolveu enfrentar situações, submeter-se a elas e a sua vida só fez piorar. Diferente da primeira figura, que alguém caiu por acidente, esta aqui não foi um acidente, ele sabia. O primeiro passo, quando ele pisou, ele já sentia, mas ele mediu errado, mensurou a extensão do problema e a densidade do problema. Está travado, está ali. Mas esse Pai é um Pai misericordioso. Ele nos tira de lá. Ele nos lava. Ele nos limpa. Ele muda a nossa roupa. Ele limpa o nosso cabelo para que não fique uma partícula sequer de lama e sujeira. Ele nos limpa por fora. E o melhor ainda, ele nos limpa por dentro. Ele não nos pergunta, por que você entrou neste poço ou nesse tremedal de lama, neste caminho escorregadio? De repente, ele te abraça, te tira dali e te mostra que o amor cobre multidão de pecados. Ele nos constrange a não querer mais nos desviar dos caminhos dele. É o amor de Deus que nos coloca para cima, irmãos. É o perdão de Deus que nos tira de qualquer situação. É a compaixão de Deus que reescreve a sua história. É o afago de Deus que alivia a nossa alma. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo e qualquer pecado. E aí o texto começa a mostrar o que Deus faz com o homem nas mãos dele. E diz assim, e me pôs nos lábios um novo cântico. Eu estava gritando desesperadamente, gritando pela minha vida. Esperava em Deus, mas já não tinha esperança que minha vida fosse conseguir escapar dali por si mesma. Deus pega um homem gritando socorro no fundo de um buraco e coloca este homem cantando de pé. Louvores a Ele. Mulheres que tinham uma vida dupla, agora têm um coração que só bate por Deus. Homens que não tinham compromisso com suas famílias, agora são pais exemplares.
Pessoas que gastavam todos os seus haveres com aquilo que não era bênção e fazia a sua casa passar por constrangimento, agora são mourões, esteios, firmes. Pessoas que estavam vivendo uma vida totalmente indiferente, agora são luzeiros neste mundo. Pessoas que tinham os pés velozes para derramar sangue, agora quão suaves são os pés daqueles que anunciam coisas novas. Solitárias habitam em família. Ah, queridos, Deus pega o homem no final de um ciclo e faz este homem andar de cabeça erguida altaneiramente. Este homem canta, louva. Muitos verão estas coisas, ele diz. Este homem testemunha. Você ver o louvor de um ex-moribundo, de um ex-drogado, de uma ex-prostituta, de um ex-ladrão, de um ex-iracundo, de um ex-marginal, de um ex-egoísta, de um ex-avarento, de um ex-mau caráter. Você vê gente que você não podia esperar nada dela, agora está louvando e testemunhando do poder de Deus. É isto que o texto está dizendo, que Deus é capaz de tirar o homem do fundo do abismo, das lamas mais impregnadas e transformar este homem num homem cheio do Espírito Santo. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E o texto termina como começa, lembrando da paternidade de Deus. O verso 17 é um clássico, não é verdade? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. O rei de Israel está dizendo, eu sou pobre e necessitado. Se bem que diante de Deus até os anjos podem dizer isto, pobre e necessitado. Porém, há sempre um porém na vida de um crente. O Senhor cuida de mim. Eu não sei onde você está, nem como se encontra agora. Mas o Senhor sabe. Espere o melhor de Deus. A qualquer momento. Ele vai te encontrar onde você está e agora. E Ele vai transformar esses gritos de inquietação em clamores de louvor na casa dele. Deus vai transformar esses corações inquietos em corações que testemunham o que Deus faz com o homem na mão dele. De forma que tenhamos tamanha experiência que ao final diremos, e eu sei que o Senhor cuida de mim. O que eu sei é que eu sou pobre e que eu preciso muito, mas eu não sou desamparado. Você não é desamparado. Deus cuida de nós. A qualquer momento vai amanhecer e nós estaremos bem melhor para o louvor da glória de Deus.